lá com o comandante Jefferson e com os colaboradores. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Macalossi. Bom dia. Bom, vamos seguir debatendo essa questão que o Gente Nacional já vinha trabalhando também, que é a questão do tarifaço do Trump, né? Os capítulos se sucederão. A gente já está em linha com o entrevistado, que é o ex-embaixador nos Estados Unidos e na Inglaterra também, embaixador Rubens Barbosa. Embaixador, um bom dia, obrigado pelo seu tempo e sua atenção. Bom dia, obrigado aí pelo interesse de vocês. Prazer tê-lo aqui conosco. Por onde deve caminhar esse tipo de negociação se partir da diplomacia? Bom, o governo brasileiro está se preparando, né? Hoje tem reuniões aqui em São Paulo, em Brasília, com o setor privado para definir posições. E foi regulamentada a lei de reciprocidade, enfim, o governo está tomando as medidas para apresentar uma proposta ao governo do presidente Trump, né? Vamos ver como é que evolui. Agora, eu estou meio preocupado porque tem um aspecto da carta que não está sendo mencionado, nem pelos analistas, nem pelo governo. É a questão que está colocado logo em cima, depois do parágrafo inicial, que trata da questão do Bolsonaro, que é puramente político e já foi descartado pela convocação do encarregado de negócios, a devolução da carta e tal. Tem um segundo parágrafo que trata das Big Techs. Isso é muito importante, porque as Big Techs são uma influência muito forte no governo Trump, né? E há questões, inclusive hoje, né, a gente lê na imprensa que há questões entre a Rumble, uma empresa que é do grupo do Trump, com o Supremo Tribunal Federal. Então, essa questão eu acho que é muito importante, também deveria ser mais acompanhada. Agora, o presidente Lula deve ligar para Trump ou aguardar a ligação? O que diz a diplomacia? Olha, o presidente Lula disse que quando tiver algum caso muito importante, ele ligaria para o Trump, né? Eu não vejo caso mais importante do que esse, né? Eu acho que não deveria aguardar. Na defesa do interesse brasileiro, nós temos que fazer tudo, mesmo ligar, tomar a iniciativa de ligar. Não há 8 meses depois da posse do presidente Trump, não há nenhum, depois da eleição, né, 6 meses depois da posse, não há nenhum contato em nível presidencial. Eu acho que em algum momento precisaria haver um contato entre os dois presidentes para resolver essa questão. Embaixador Macalossi, aqui é um prazer falar com o senhor novamente. O senhor tem falado muito sobre a necessidade da criação de um canal de comunicação, e o senhor novamente menciona que ele inexiste entre as duas lideranças e acho que há algum fator ideológico de fundo de parte a parte. E ontem a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil voltou a abordar a questão das tarifas pelo prisma das condições institucionais internas do Brasil. Chegou a chamar o Supremo Tribunal Federal de Supremo Tribunal Moraes, o que é uma óbvia provocação. Nós estamos diante de uma nova etapa das relações diplomáticas, principalmente entre os países aqui do hemisfério ocidental. A minha pergunta é a seguinte, embaixador: como é que o senhor vê a publicação dessa nota pela Embaixada norte-americana e o que é adequado em termos diplomáticos para o Brasil em resposta, considerando que nós ainda não temos o tão necessário canal diplomático? Olha, a gente tem que levar em conta que o mundo mudou, não é? O mundo mudou, o Brasil mudou. Depois do Trump, as regras são outras, né? Essa piada da embaixada americana é totalmente fora, né, das regras diplomáticas, mas eu acho que a gente não devia passar recibo, deixa falar, entendeu? Porque os outros países estão fazendo isso. Vamos concentrar naquilo que é de interesse. Segundo notícias lá dos Estados Unidos, há juristas americanos que consideram que essas tarifas impostas ao Brasil
são ilegais, porque elas não são estritamente comerciais, não é? Tem esse componente político, tem esse componente também da tecnologia. Então, eu acho que a gente tem que concentrar nos interesses brasileiros. Eu acho que, quando falo que não há canais, eu não estou me referindo à parte comercial. A parte comercial, o ministro Geraldo Alckmin esteve 3 vezes nos Estados Unidos, desde abril, quando foi feito o tarifaço. Há contatos regulares na área técnica entre o governo brasileiro e o governo americano. O governo americano não reage. Foi feita uma proposta em meados de março do Brasil e não houve reação. Então, eu acho que, a exemplo do que ocorre com outros países, nós temos que continuar com esse contato na área técnica, na área comercial. Quando eu falo da falta de canais de comunicação, eu estou me referindo à inexistência de ação do governo para contrarrestar, contra-atacar as mentiras, tudo que está sendo dito nos Estados Unidos desde antes da eleição pela oposição ao governo Lula, pelos bolsonaristas lá. Quer dizer, isso aí eu acho que foi uma questão que deixou o bolsonarismo solto em Washington, na Flórida, sem nenhuma ação do governo para mostrar que aquilo não era verdade, que o julgamento está sendo feito dentro do devido processo legal, que as instituições funcionam aqui no Brasil. Isso é um trabalho que tem que ser feito. Todos os países fazem isso e nós ignoramos isso e deixamos a oposição solta lá nos Estados Unidos. Deu no que deu. Houve uma influência grande deles nessa carta para o governo brasileiro. É nesse sentido. O senhor não acha que o Brasil deveria, o presidente Lula deveria ter se antecipado já na época em que saiu vencedor da eleição presidencial, naquele intervalo de tempo entre a vitória no segundo turno e a posse, e já ter ali estabelecido um canal direto com o governo norte-americano? Eu acho que devia ter feito antes até, porque esse trabalho dos bolsonaristas lá começou antes da posse. Vocês se lembram que no dia da vitória, o pessoal do Bolsonaro estava lá em Mar-a-Lago, jantando lá com o grupo do Trump. Então, essa ação de contra-informação deveria ter sido começado antes mesmo da posse e depois estabelecido canais. Eu acho que o problema da ideologia, do partidarismo, não defende o interesse brasileiro, entendeu? Eu acho que a gente tem que colocar o interesse brasileiro, o interesse nacional, acima das ideologias e dos partidarismos. Embaixador, bom dia, Sérgio Stock aqui. O presidente Lula assinou o decreto da Lei de Reciprocidade, que é uma lei brasileira, evidentemente, né, mas que se aplicaria neste caso. Como é que o senhor vê a possível aplicação dessa lei e que benefícios isso poderia trazer ou até pode agravar a situação? Olha, essa lei foi feita em resposta às medidas restritivas da União Europeia na área de meio ambiente. É só você ler, eu li isso quando foi aprovado. Essa lei não é feita para colocar retaliação agora nos Estados Unidos. Ela prevê diferentes alternativas e não prevê, inclusive, a retaliação em termos genéricos, mas não prevê a retaliação olho por olho, dente por dente, 50% da tarifa do Brasil, 50% da tarifa de produtos americanos. Isso não está previsto lá. Tem várias alternativas, várias formas para você retaliar. Mas, como eu disse, essa lei foi feita pensando na Europa, não foi pensando nos Estados Unidos. Agora, com relação à retaliação, eu acho que vai ser um grande equívoco se o governo brasileiro colocar 50% se não avançarem as negociações, colocar 50% sobre os produtos americanos, porque na carta que o Trump enviou, está escrito lá, é só você ler. Sim, tem uma margem de negociação, né? Não, tem margem de negociação, está na carta. Agora, em relação à retaliação,
O que está escrito lá é que se o Brasil retaliar e colocar uma tarifa sobre os produtos americanos, o montante dessa retaliação virá em cima de nós também. Então, se o Brasil colocar 50% sobre os produtos americanos, vai ser 50% já colocado nos produtos brasileiros, mais 50%. Quer dizer, não interessa ao Brasil de jeito nenhum esse tipo de retaliação. Sim, até mesmo porque tem empresas brasileiras que compram produtos americanos e quem paga a tarifa é quem compra, né, embaixador? Então, claro. vamos prejudicar as nossas empresas também, né? Então tem que haver um meio termo nisso. Né? Você vai ter prejuízo do lado americano e do lado brasileiro. Quer dizer, com 100% de tarifa não tem comércio, né? Não existe comércio com 100% de tarifa. Quer dizer, a gente não exportaria nenhum dos principais produtos brasileiros para os Estados Unidos, porque não teria a competitividade para entrar no mercado americano. Embaixador, ao mesmo tempo em que o governo se mobiliza, o senhor mencionou aí o grupo que vai se reunir, liderado pelo vice-presidente, o ministro Geraldo Alckmin, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também o faz a contragosto do Eduardo Bolsonaro. Eu sei que aí envolve uma questão política dentro do campo bolsonarista, mas em termos práticos, considerando que o estado de São Paulo tem, pelo perfil da sua economia nos Estados Unidos, o principal destino das suas exportações, qual é a influência que o governador do estado mais rico do país pode ter na criação de um canal de comunicação com o governo norte-americano? Eu não acho que ele vai ter canal de comunicação. O que ele está fazendo é coordenar com as empresas brasileiras para que as empresas brasileiras conversem, se coordenem com as seus parceiros americanos, com as empresas americanas que compram. Eu acho que a motivação é importante. O governo brasileiro também, lá em Brasília, está fazendo isso. Eu acho que a participação do setor privado é muito importante. Não vejo como o governador de São Paulo possa ter influência para influir nessa negociação, mas terá influência para pedir para as empresas brasileiras, empresas aqui de São Paulo, conversem com as suas congêneres americanas para que elas, as americanas, pressionem o governo Trump para reduzir essa tarifa. Ora, embaixador, tem uma curiosidade, essa reunião em São Paulo, que deve começar daqui a pouquinho, daqui 5 minutos, está prevista para as 9h30, vai ter a presença, ou está prevista a presença, do negociador da Embaixada Americana no Brasil, Gabriel Escobar, na reunião do governador Tarcísio, e às 10 horas começam as reuniões em Brasília, do grupo interministerial do governo federal, onde esse negociador não vai estar. Que sinalização é essa? Bom, é a sinalização ideológica, né? Essa nota da embaixada que vocês mencionaram aí, agora essa visita dele aqui, a embaixada é um instrumento do governo. Ele está fazendo isso com instruções lá de Washington, entendeu? É uma tomada de posição ideológica. Agora, eu não acho mal ele estar aí presente, porque ele vai ouvir das empresas brasileiras, né? O pedido das empresas brasileiras para que as empresas americanas atuem junto ao governo americano. Então, eu acho que ele não devia estar aqui participando e talvez devesse estar lá em Brasília. Mas eu acho que não há nenhuma influência negativa nisso, do ponto de vista do Brasil. Embaixador, uma pergunta sobre alternativas para o mercado brasileiro. Considerando o perfil dos produtos que vendemos para os Estados Unidos e a disponibilidade de outros mercados, o senhor é cético em relação à capacidade do governo de viabilizar a transferência da destinação final dos produtos que hoje são exportados para os Estados Unidos, caso essas negociações fracassem? Olha, alguma coisa vai ser possível fazer, né? Mas outras coisas não, né? Os aviões, 60% das exportações da Embraer vão para os Estados Unidos. Isso não vai ser reorientado para outros mercados, né? O petróleo talvez possa ser reorientado, né, para a China, para a Índia, alguns outros produtos pode ser. Agora, com 50% de tarifa, é muito difícil, né, você penetrar no mercado americano. Então, no caso do café,
não vai faltar café nos Estados Unidos. O Vietnã, a Colômbia vão suprir. O problema é como haver essa reorientação no curto prazo. Eu acho que é difícil. É possível que alguns produtos consigam, mas a maioria acho que vai ser difícil reorientar no curto prazo. Embaixador Rubens Barbosa, obrigado pela presença conosco aqui no Jornal Gente, pelo seu tempo. Uma boa semana e até um próximo contato. Muito obrigado aí pelo interesse. Um abraço.